1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, leiamos com fé. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, e as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Eu tenho pregado, né, irmãos, seguido expositivamente essa carta, então vocês vão acompanhar aí. Quem perdeu as outras exposições vai estar lá no YouTube da igreja. Então na primeira exposição a gente falou de uma igreja modelo, capítulo 1, quando Paulo expõe e fala dessa igreja que se tornou modelo a todos os que estavam ali na sua região. Capítulo 2, o último sermão, nós falamos sobre o dispenseiro fiel, Paulo fazendo uma defesa da sua pregação. E agora, esse capítulo, ainda no capítulo 2, esses versos do 13 a 17, mostrando as ações de graça pelo povo de Deus que Paulo manifesta. Mas eu queria começar pedindo para que você imaginasse que você está nos Correios, cercado por milhares de cartas. Nem sei se hoje as pessoas têm esse costume de fazer cartas, mas algumas são comuns, outras especiais. Em meio àquele mar de envelopes, há uma carta diferente. Uma que foi cuidadosamente escrita, selecionada, selada, endereçada a alguém muito específico. Essa carta não escolheu a si mesma, ela não decidiu para onde iria, nem escreveu seu próprio conteúdo. Ela foi selada, preparada e enviada com um propósito claro pelo seu remetente. Assim somos nós. A palavra de Deus nos lembra que fomos escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação, santificados pelo Espírito e pela fé na verdade. Não somos frutos do acaso. Somos como cartas vivas carregando uma mensagem que não é nossa, mas do próprio Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo começa esse texto que nós lemos, versículo 13, dizendo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus por vós. A vida cristã nasce desse reconhecimento. Fomos escolhidos, separados, chamados, e isso nos move a uma gratidão e a uma firmeza em Deus. E essa gratidão não é só com palavras, mas se manifesta quando permanecemos firmes na fé, quando seguramos com força as tradições, os ensinamentos, e quando nossas ações e palavras refletem aquele que nos enviou.
Você tem vivido como alguém que reconhece essa graça soberana de Deus depositada sobre a sua vida? A sua vida carrega a mensagem do seu remetente? A igreja dos Tessalonicenses viviam como cartas vivas que estavam sendo lidas por todos à sua volta. Esse é o intuito de Paulo ao escrever a essa igreja, uma igreja tão pungente, uma igreja tão especial para o apóstolo Paulo. Nas primeiras exposições eu disse para os irmãos que Paulo passa aproximadamente 3 semanas nessa igreja. Ele sai de Filipos, passa em outras 2 cidades, chega em Tessalônica, ali procura uma sinagoga como era de costume e prega por 3 semanas, até que os judeus se levantam para persegui-lo. Então ele tem que sair correndo dessa cidade, vai para Bereia, de Bereia vai para Atenas, de Atenas chega em Corinto. Mas quando Paulo está em Atenas, ele fica preocupado com essa igreja. Ele fica preocupado se essa igreja havia captado, acolhido, recebido a mensagem de Deus. Então ele manda Timóteo voltar à cidade e ver o que tinha acontecido, se eles tinham desfalecido da sua fé. Você vai reparar isso logo à frente, quando nós chegarmos no capítulo 3, mas já adiantando, capítulo 3, versos 5 e verso 6, Paulo diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outro. Paulo recebe então um relatório de Timóteo mostrando que aquela igreja não havia desfalecido a sua fé, pelo contrário, estava mais forte, estava avançando mais do que nunca. Então ele escreve essa carta elogiando eles, essa igreja que nasce dessa perseguição, que nasce desse labor do apóstolo Paulo. Eu disse na última exposição que é interessante, Paulo sai de Filipos, depois de ter tomado uma surra, ter apanhado, ficado preso. Ele é convidado gentilmente a deixar Filipos. Ele chega em Tessalônica e, ao invés de descansar e fazer uns curativos, ele vai procurar uma sinagoga para pregar, e lá ele recebe perseguição, sai, vai para Bereia. Então Paulo, ele tem essa vontade de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. E quando ele escreve essa carta, algumas razões ele tem no seu coração para escrever. O grande teor de Paulo a escrever essa carta era dar esperança àquela igreja, aos Tessalonicenses. A esperança de que Cristo virá novamente. E os propósitos que Paulo tinha em mente ao escrever essa carta era, primeiro, encorajar a igreja. Segundo, responder às falsas acusações. Consolar o rebanho perseguido. Expressar a sua alegria pela fé que demonstravam. Lembrar a igreja da importância da pureza moral, condenar o estilo de vida preguiçoso, corrigir um mal-entendido que havia se estabelecido na igreja com respeito aos acontecimentos proféticos, principalmente em relação à volta de Jesus, acalmar as tensões internas do rebanho e exortar o rebanho de acordo com os fundamentos da vida cristã. Essas eram as intenções e os propósitos do apóstolo Paulo. Então, nesse texto que nós lemos, quando nós iniciamos o capítulo 12, nós vemos que Paulo faz uma defesa, porque haviam se levantado algumas acusações contra ele. Mas nesse bloco que nós lemos, do capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 17, Paulo está dando ações de graça, se alegrando, tendo gratidão no seu coração pela forma como aqueles irmãos se portaram frente a todas as situações que eles enfrentaram. E é isso que eu queria falar com os irmãos. O testemunho dessa igreja, frente aos desafios,
trouxe uma grande alegria ao apóstolo dos gentios. E eu queria destacar 3 razões da gratidão de Paulo aos Tessalonicenses. Em primeiro lugar, a primeira razão que Paulo tem ao ser grato, ao estar alegre por aquela igreja, é o acolhimento da palavra de Deus por parte daqueles irmãos. Olha o versículo 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A primeira razão de Paulo ao se alegrar, ao estar com seu coração cheio de gratidão por esta igreja, é a forma que estes irmãos acolheram a palavra de Deus. É interessante que essa palavra, acolhimento no original, ela tem a ideia de hospedar alguém. Mais do que isso, tem a ideia também de receber na família. É você trazer uma pessoa, você receber essa pessoa, mas de tal ponto, esse recebimento, essa hospitalidade, que essa pessoa se sinta como de casa. Você recebe tão bem, que essa pessoa, ela já pensa, nossa, como parece que eu estou na minha casa. Essa é a ideia da palavra acolhimento, como esses irmãos haviam acolhido a palavra de Deus. Paulo estava muito alegre por isso. Por que Paulo destaca isso? Por causa da localização estratégica de Tessalônica. A cidade atraía muitos filósofos e falsos mestres. Seus moradores, portanto, tinham ouvido uma ampla gama de sabedoria humana e filosofias retóricas. Mas quando ouviram a pregação de Paulo, de seus companheiros, a palavra de Deus penetrou seus corações, ao ponto de entenderem que aquilo que o apóstolo Paulo falava, aquilo que o apóstolo Paulo ensinava, aquilo que o apóstolo Paulo estava entendendo, não era de sabedoria humana, não era do seu próprio entendimento, mas era a verdadeira mensagem da salvação. Eles acolheram essa palavra. Paulo, no capítulo 2, na exposição anterior, nós mostramos que ele não estava preocupado em palavras de sabedoria, nem de bajulação. Ele mesmo diz isso. Ele diz no verso 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ou seja, Paulo não estava preocupado com o que aquela igreja iria achar da sua pregação. Paulo estava interessado em pregar a verdade do Evangelho. Ele estava preocupado em anunciar a verdade do Evangelho. E aquela igreja entendeu que a verdade que Paulo pregava, aquilo que Paulo anunciava, aquilo que Paulo carregava consigo, era de fato a palavra de Deus. Se vocês observarem, lerem depois Atos 17, que é o texto que mostra a plantação dessa igreja, o início dessa igreja, vocês vão verem que depois de Paulo ter pregado, lá o texto diz que depois de Paulo ter os persuadido, que interessante, depois da palavra ter chegado ao coração, encontrado de fato os destinatários, a Bíblia diz lá que muitos judeus e gentios e muitas mulheres da alta sociedade, se assim podemos dizer, se ajuntaram a Paulo. Interessante, porque eles acolheram aquela palavra. E a evidência desse acolhimento genuíno da palavra de Deus se revelou pelo fato de que essa igreja estava gerando frutos. No capítulo 1, versos 3 e 4, a palavra diz assim, Paulo
falando a esta igreja, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Quais eram os sinais que aqueles homens tinham acolhido a palavra de Deus? Eles tinham uma fé operosa. A sua fé estava mais operosa como nunca. Eles tinham um amor de sacrifício, um amor de se doar pelo outro, a abnegação do vosso amor. E os seus olhos, a sua esperança estava pautada na volta do Senhor Jesus. Mas não só isso, no verso 9, Paulo também destaca uma razão dessa evidência do acolhimento da palavra de Deus. Verso 9 do capítulo 1, Paulo diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, olha que interessante, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa igreja havia se convertido, deixado as suas práticas, ouviram o evangelho, ouviram a palavra de salvação e abandonaram as suas práticas. Era uma evidência desse acolhimento da palavra de Deus. Essa igreja estava gerando frutos, dando frutos. E é isso, meus irmãos, que a Escritura faz nos nossos corações. A Escritura trabalha no coração do povo de Deus de diversas maneiras. A Escritura nos conduz à salvação, a Escritura nos santifica, a Escritura nos amadurece, a Escritura nos liberta, a Escritura nos aperfeiçoa, a Escritura nos aconselha, a Escritura nos edifica, a Escritura nos garante o sucesso espiritual. Salmo 1, aquele texto belo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta com os pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros de água. O seu tempo certo dá os seus frutos e tudo prospera. Há prosperidade. Mas que isso, a Escritura também nos dá esperança. Essa esperança que nós temos de estar em um domingo à noite, reunidos como povo de Deus, sabendo que estamos aqui, porque um dia o nosso Senhor virá. Você tem acolhido a palavra de Deus em seu coração? A palavra de Deus tem penetrado no seu coração a ponto de te converter, dar essa conversão das práticas que você tinha ou ainda tem? Como que a palavra de Deus tem entrado no seu coração? Como que você tem acolhido a palavra de Deus? Como que a palavra tem sido semeada no solo do seu coração? Ou melhor, como está o solo do teu coração ao receber a palavra de Deus? Lembra da parábola das sementes que caem em vários solos, à beira do caminho, entre espinhos, entre as rochas, até encontrar um solo fértil? As preocupações da vida, as tentações de Satanás, tudo isso vem para tentar roubar a palavra de Deus que é lançada, que é dita sobre nós. Como, meus irmãos, nós temos acolhido a palavra de Deus? Paulo se alegra com essa igreja, porque a primeira razão dele é o acolhimento da palavra. Eles acolhem a palavra. E é interessante que eu costumo dizer, a cabeça do apóstolo Paulo, a ideia do apóstolo Paulo, ao mostrar essas evidências para nós, é uma evidência de progressão. Essa igreja acolhe a palavra. E em segundo lugar, a segunda razão, ela progride. Eles acolhem a palavra. A segunda razão pela gratidão de Paulo é porque eles perseveravam diante do sofrimento, muito por conta desse acolhimento da palavra no coração. Essa é a segunda razão que Paulo se alegra, tem uma expressão de gratidão por essa igreja.
eles perseveravam no sofrimento. Verso 14, acompanhe comigo. Paulo diz assim: tanto é assim, olha só, então eles acolheram a palavra, trouxeram por coração, essa palavra operou eficazmente, final aí do verso 13, naqueles que creram. E aí Paulo continua o raciocínio progredindo, dizendo: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia e em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo tem alegria por essa igreja, porque eles perseveraram no sofrimento. Diante das perseguições, eles se mantiveram fiéis, eles se mantiveram inabaláveis. William Hendricks, um comentarista que eu, pastor Dalmo, gosta sempre de consultar, muito porque a gente às vezes escreve o sermão, e aí a gente vai nos comentaristas, né, para ver se a gente não está tão herético, né? Deixa eu ver se eu não estou cometendo alguma heresia. Mas é brincadeira à parte, a gente gosta de consultar, mas é interessante, eu destaquei uma frase que ele diz, que faz muito parte da nossa vida como discípulos de Cristo. William Hendricks diz o seguinte: a disposição para sofrer por Cristo é a prova de discipulado. Ela comprova que a palavra de Deus está atuando no coração. Evidentemente, irmãos, que nós não estamos dizendo que todo mundo tem que sofrer para ser um discípulo de Cristo, que você tem que viver a vida sofrendo. Não é isso, meus irmãos. Mas o contrário é verdadeiro, que quando o sofrimento nos abate, quando as lutas chegam diante de nós, quando as dificuldades se apontam frente à nossa vida, aí o nosso discipulado é testado. Aí, de fato, é evidenciado se a palavra de Deus tem estado no nosso coração, para os momentos difíceis, para os momentos ruins, para os dias de tristeza, os dias das lágrimas. É aí que o nosso discipulado é evidenciado, se de fato nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Os tessalonicenses estavam não só dispostos a sofrer, mas eles também tinham realmente experimentado perseguições. O exemplo, quando Paulo é procurado para ser pego e não é achado, quem que eles pegam? Jason, o homem que tinha cedido a sua casa para um ponto de pregação, se assim podemos dizer. Este homem é levado às autoridades, e aí as autoridades lá, os judeus, né, chegam às autoridades lá da cidade e dizem: esses homens aqui, esses estão acolhendo na sua casa os homens que têm transtornado o mundo, e eles chegaram na nossa cidade. E aí Jason, para ser liberto, tem que dispor dos seus recursos. A Bíblia diz que ele paga uma fiança para ser liberto. Então essa igreja estava acostumada não só a estar disposta a sofrer, mas já tinham realmente experimentado na pele essa perseguição que acompanhavam aqueles que estavam avançando com o Evangelho. E é interessante como Paulo mostra essa alegria por essa igreja, porque Paulo está mostrando que esses irmãos estavam sendo imitadores, estavam sendo semelhantes às igrejas das Judéias que também haviam experimentado perseguições. Inclusive, Paulo, quando diz isso, olha, vocês estão sendo imitadores, vocês estão se associando, vocês têm sido iguais às igrejas das Judéias, porque eles também sofreram. É como se Paulo estivesse dizendo, porque inclusive eu fui um dos que perseguiram a igreja. Eu, o Saulo de Tarso não convertido, como ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo sabia
como que essa igreja de Cristo, essa igreja que estava avançando, tinha sofrido pelo amor ao Evangelho. Ele sabia disso, ele tinha sido uma das causas, mas glória a Deus, que alcançou esse homem, que estava a caminho para perseguir mais cristãos, mas teve um encontro com Jesus. Jesus vem e muda o seu coração, e esse homem entende então, que essa perseguição, esse sofrer por amor a Cristo, fazia parte dessa missão de todo cristão na terra. O povo de Deus, irmãos, desde sempre sofreu perseguições e sofrimentos. Hebreus capítulo 11, um dos textos que eu mais gosto, versículo 37 diz: eles foram apedrejados, cerrados ao meio, eles foram tentados, eles foram condenados à morte com a espada, andaram como ovelhas e cabras, sendo aflitos e maltratados. E aí o texto destaca: e o mundo não era digno desses homens. A nossa caminhada vai lidar com sofrimento, meus irmãos, em alguma instância da nossa vida. E aí Paulo está mostrando se o acolhimento da palavra nesses momentos vai se sobressair a tudo isso. Meu irmão, minha irmã, eu não sei de repente qual é a provação que você tem enfrentado, você enfrentou, ou de repente enfrentará. De repente o seu sofrimento seja momentâneo, ou quem sabe não, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Nenhum sofrimento, nenhum luto, nenhuma depressão, nenhuma tragédia, nenhum abandono, nenhuma tribulação financeira, nada, absolutamente nada se compara com a glória que o Senhor tem nos preparado. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nada, meu irmão, pode se comparar àquilo que o Senhor reservou, preparou para você. Daniel, é difícil, com certeza, meu irmão. Ninguém está preparado para receber um diagnóstico. Essa semana tivemos um irmão da nossa igreja que recebeu um diagnóstico de câncer. Mas o que mais trouxe alegria ao meu coração nesse momento triste é a esposa e ele compartilhando, dizendo: Daniel, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Até mandei o áudio para os pastores. Eu sei que Deus vai estar conosco, independente daquilo que está na nossa frente. Que fé, meus irmãos. Eu confesso que às vezes a gente fica pensando: quando chegar esse dia diante de nós, como eu vou reagir? Como eu vou me deparar diante disso? Mas creia, meu irmão, que nada, absolutamente nada, se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Quero caminhar para o fim e trazer aqui a terceira razão do apóstolo Paulo para essa expressão de gratidão à igreja dos Tessalonicenses. Nós vimos que a primeira razão era o acolhimento da palavra. A segunda razão, então, foi a perseverança em meio ao sofrimento. E a terceira razão da expressão de ação de graças, de gratidão de Paulo por essa igreja, é a esperança vindoura. Olha o que diz o verso 19 e o verso 20. Paulo diz para essa igreja: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa
alegria. Olha o que Paulo, meus irmãos, está falando para essa igreja. Essa esperança vindoura estava também muito, de Paulo, claro, estava muito baseada na forma como aquela igreja estava se portando e vivendo o cristianismo, a sua vida cristã no dia a dia. Paulo estava orgulhoso dessa igreja, que mesmo diante das perseguições, dos perigos e sofrimentos, esses irmãos deixaram seus ídolos, se converteram a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e agora aguardavam a gloriosa vinda do Salvador. Paulo está trazendo isso ao coração deles, essa alegria que essa igreja trazia ao coração deles, porque Paulo estava enfrentando perseguições e calúnias infundadas. Olha comigo o versículo 17, o que Paulo diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Paulo aqui parece estar respondendo a uma acusação que lhe foi atribuída. Era como se os inimigos da fé tivessem insinuando que a rápida partida do apóstolo e de seus companheiros era a prova de que o apóstolo não amava aquele povo. E aí Paulo está respondendo, demonstrando o seu amor com palavras bonitas, dizendo: podemos estar longe da presença de vocês, mas nunca do coração. Trago vocês em meu coração, com grande desejo de vê-los novamente. Isso demonstra o amor que Paulo tinha por aquela igreja, e como aquela igreja estava trazendo alegria, mesmo diante dos sofrimentos que o apóstolo estava enfrentando. Isso trazia ânimo e mais coragem para avançar e pregar o evangelho. O apóstolo Paulo escreveu repetidamente às suas igrejas o seu amor, aos romanos, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, a Timóteo, a Tito, a Filemão. Mas é interessante que mesmo a igreja de Corinto, que muitas vezes trouxe dor de cabeça para o apóstolo, no qual ele teve que repreendê-los pelo seu comportamento, Paulo escreve em 2 Coríntios 2,4: porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, mas não para que vocês fossem contristados, mas para que vocês pudessem conhecer o amor que tenho por vocês. Paulo amava a igreja, e ele trazia no seu coração essa esperança vindoura, que estava baseado no que Paulo escreve aqui no versículo 19 e 20. Paulo aqui está evidenciando que a igreja dos Tessalonicenses eram os frutos que o apóstolo iria apresentar diante do Senhor no seu retorno. É isso que Paulo fala: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, sois vós a nossa glória e a nossa esperança. Ou seja, o que Paulo está dizendo: vocês, pelo testemunho, pela vida, por esse coração que se debruça sobre o Senhor e o Evangelho, são os frutos que na vinda do nosso Senhor eu vou apresentar. Eu vou deixar diante do Senhor. Vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Seus olhos, meus irmãos, seus olhos e o seu coração estão fixados nessa esperança do retorno do nosso Senhor Jesus. Essa é a maior esperança de todos nós. Um dia estaremos com o nosso Senhor. Mais do que isso, meus irmãos, quais os frutos você apresentará diante do grande Rei naquele grandioso dia?
como Paulo aqui expressa a sua alegria, a sua gratidão por tudo que estava acontecendo no meio da igreja. Quais os frutos eu e você apresentaremos diante do Senhor? Lembra da parábola dos talentos? Quais são os talentos que Deus colocou na sua mão? Que de repente você, por temor, faz como aquele homem que recebeu um e escondeu com medo, mas foi considerado servo inútil e infiel. Quais os talentos Deus te deu, meu irmão? Para que naquele grande dia você chegue diante dele e fale: Senhor, está aqui de volta aquilo que o Senhor me deu para administrar, porque nós somos dispenseiros, que administramos aquilo que Deus nos coloca em nossas mãos. Concluo. Certamente, meus irmãos e irmãs, o tempo para receber a plenitude de alegria está na esperança do retorno do nosso Senhor, quando os céus se abrirem e todo olho contemplar a glória do Cristo ressurreto. Possa ser que nessa caminhada até lá, você que está aqui nessa noite, ou de repente nos vendo através das redes sociais, enfrente lutas, enfrente sofrimentos físicos, psicológicos, dores e doenças que parecem intermináveis. Porém eu quero te dizer, e eu quero que você guarde no teu coração essa promessa gloriosa do nosso Senhor: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um de acordo com o que ele fez. Apocalipse 22:12. Acolha a palavra de Deus no seu coração, persevere diante das lutas incertas dessa vida terrena, ainda que o corpo corruptível, ainda que esse corpo desfaleça, o interior vai se renovando. Mas mais do que nunca, meus irmãos, nunca perca de vista a esperança vindoura. Hoje participaremos da Santa Ceia aqui na IPVO, em Maringá, no Paraná, no Brasil. Mas chegará um dia que participaremos da mesa do Senhor na glória eterna do nosso Pai. E aí Apocalipse 19:6 diz: então ouvi uma grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e damo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que nós sejamos achados bem-aventurados pelo Senhor.